Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Abacuque e vamos juntos continuar a exposição dos profetas menores. Um ano e 5 meses. Nós começamos em Oséias, estudando os profetas menores. Já faz um tempinho, hein? É uma jornada, né? Através dos profetas menores. E é muito importante, né? Nós dediquemos o nosso tempo exclusivo a nos debruçar a palavra de Deus no nosso coração, né? E nos alimentar da palavra de Deus e encontrar aqui a direção. Quanto mais perto da palavra de Deus, quanto mais profundidade nós buscarmos do conhecimento de Deus, mais fortalecidos nós somos, mais perto de Deus nós andamos e mais livres do pecado, das tentações nos veremos. Amém? Abacuque, capítulo 1. E hoje nós vamos ver a perícope aí, a seção do verso 12 ao capítulo 2, verso 1. A sessão de hoje é do capítulo 1, verso 12, até o capítulo 2, verso 1. Veja se há alguém sem uma Bíblia perto de você, compartilhe a sua. Antes de nós fazermos aqui a leitura desse texto, eu quero recapitular aqui o pano de fundo deste livro e um pouco daquilo que nós já falamos na semana passada. Eu acho que ou é minhas vistas, ou é um negócio que está muito baixo. A letra está pequena. Aí ficou alto. Agora sim. Não, era minhas vistas mesmo. A letra ficou maior. Nós vimos nas últimas mensagens, essa é a terceira mensagem no livro de Abacuque. Então, as duas primeiras nós vimos a introdução desse livro e depois a primeira sessão, que corresponde à primeira oração que o profeta Abacuque fez a Deus e a resposta que ele recebeu em relação àquilo que Abacuque reivindicava do Senhor. Nós vimos que o contexto geral, o pano de fundo desse livro, ele foi escrito numa circunstância onde a nação de Judá, cuja capital, Jerusalém, vivia numa circunstância de completo distanciamento do Senhor. O padrão moral já havia se perdido há muito tempo. Embora o rei Josias tivesse passado algum período no trono e tenha trazido uma grande e importante reforma espiritual, trazendo o povo de volta para a palavra do Senhor, fizeram uma grande busca pelo livro perdido, encontraram esse livro perdido dentro da casa do Senhor, né? E ali eles logo buscaram uma forma de voltar os corações de toda a nação, de todo o povo, para o Senhor Deus, que antes havia também se distanciado. No entanto, numa eventualidade, né, onde Josias entra num campo de batalha, no confronto contra o faraó Neco, no Antigo Egito, ele acaba sendo morto e a nação de Judá se torna um estado vassalo do Egito momentaneamente. Neco havia instituído, né, um rei para ali governar. Nós vamos ver isso lá em 2 Reis, capítulo 23, o final do capítulo 23 de 2 Reis, né, só para os irmãos terem aqui uma compreensão clara a respeito, né. O final do livro, do capítulo 23, do segundo livro de Reis, Neco havia colocado Jeoacás como rei de Judá. Este havia ficado pouquíssimo tempo, né? Depois Jeoaquim, irmão dele, acaba assumindo o trono e este prossegue durante esse período de reinado. Eu estou falando aqui do capítulo 23 de 2 Reis, versículo 31, até o final do capítulo 24, certo? Esse aqui é o pano de fundo para o contexto histórico do livro de Abacuque. Neste período, os filhos de Josias, especialmente Jeoaquim, que havia permanecido mais tempo no trono,
ao invés de ele dar uma sequência nas reformas espirituais que o seu pai Josias havia feito, de trazer o povo de volta para a lei do Senhor, para a palavra de Deus, restabelecendo o culto ao Senhor, expurgando toda a idolatria do meio do povo, toda a imoralidade, todo o pecado, ele na verdade optou por um caminho oposto, um caminho diferente. Ele acabou levando e conduzindo a nação a uma destruição completa do padrão moral, a espiritualidade, a todas as reformas espirituais que Josias havia promovido no seu tempo em que reinou sobre Judá, acabaram caindo por água abaixo, indo por água abaixo. Então, nesse período em que a nação de Judá acabou se distanciando novamente da presença de Deus, quebrando a aliança, abandonando as leis do Senhor e voltando para a idolatria, para a perversidade, para a imoralidade, foi justamente nesse período em que Abacuque foi levantado como profeta de Deus para profetizar a nação. No entanto, quando nós lemos o livro do profeta Abacuque, nós vemos que há uma questão bastante peculiar, na história de Abacuque, porque Abacuque, ele aparentemente não é aquele tipo de profeta convencional que foi levantado para falar à nação, mas quando nós lemos o livro de Abacuque, a narrativa, ela nos lembra muito as características do livro de Jonas, onde trata especialmente desse relacionamento e esse moldar do coração do profeta, esse relacionamento entre o profeta e Deus e o moldar do seu coração. Nós vimos na semana passada que, diante daquele cenário terrível que a nação de Judá vivia, o profeta Abacuque, ele comparece diante da presença de Deus para fazer algumas reivindicações. Ele faz, na verdade, alguns questionamentos bem audaciosos na presença de Deus. Veja só o capítulo 1, verso 2 a 4. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando, Senhor, gritarei violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Abacuque, ele chega diante do Senhor e ele, vivendo aquele cenário aterrador que a nação de Judá se encontrava, de muita maldade, corrupção, perversidade, idolatria, Abacuque, como profeta de Deus, ele chega diante do Senhor e faz alguns questionamentos. Ele fala: Senhor, até quando o Senhor vai ficar aí sentado no seu trono, vendo toda essa bagunça, essa algazarra que esse povo está fazendo aqui, e o Senhor não vai fazer absolutamente nada em relação a isso? Abacuque, ele tinha uma concepção a respeito da maneira como Deus deveria agir, que era algo própria dele. É como se Abacuque, ele já tivesse idealizado uma maneira de Deus ser e agir, que aos seus olhos, Deus, ele não estava se adequando exatamente a esse ideal que ele tinha no seu coração. É como se ele tivesse um entendimento de que, se Deus, ele é Deus de fato, ele deveria agir assim, assim e assim. Mas como ele não está agindo dessa forma, da maneira como eu idealizo o jeito que Deus deveria ser e agir, tem alguma coisa errada. Por isso eu vou comparecer diante da presença de Deus e vou questioná-lo. Por que o Senhor Deus está aí parado e não está fazendo as coisas da maneira como eu imagino que ele deveria agir? Deu para entender? Então, Abacuque, ele chega diante de Deus e questiona, e não somente faz esses questionamentos de maneira muito confusa, mas veja só, ele chega ao ponto de responsabilizar Deus e culpá-lo por tudo que estava acontecendo. Olha, os versos 2 e 3, ele questiona: Senhor, até quando o Senhor vai ficar aí parado? Eu vou clamar por socorro e o Senhor vai permanecer aí, sem me escutar, tapando os seus ouvidos, se fazendo de surdo, Ele diz: por que o Senhor me permite ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência está por todo lado, e o Senhor não vai fazer nada. Olha o que ele diz no verso 4: por isso a lei, ela se enfraquece. É por isso que a justiça nunca prevalece. É por isso que os ímpios prejudicam os justos. É por isso que a justiça é pervertida. É porque o Senhor está aí parado sem fazer nada, deixando as coisas correrem soltas, que as coisas estão piorando cada vez mais.
E aí Deus, por sua infinita misericórdia, né? Porque eu imagino assim, às vezes eu lendo textos assim, irmãos, eu tento me colocar no lugar de Deus, né? A empatia. Eu fico me imaginando, eu sentado no trono, vendo a audácia desse profeta, né? Dizendo assim, lançando, cuspindo essas palavras ao ar, assim, como se ele fosse alguma coisa. Eu no estalar de Deus fazia assim, eu desapareço e fazia esse profeta sumir da minha frente. Quem é você para falar comigo dessa forma, né? Quem é você para me questionar desse jeito? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, né? Mais interessado em resgatar esse coração perdido, que é o coração do profeta, né? Porque Deus vai nos mostrar aqui, irmãos, nesse livro, algo muito interessante, que o coração do profeta Abacuque, ele não é muito diferente do coração do restante do povo de Judá. Porque um coração que está distante do Senhor, ele está endurecido, cego, ele não compreende, na verdade, quem de fato Deus é e a sua maneira de agir, e interpreta Deus em face das circunstâncias. E nós vamos perceber que Abacuque era alguém que carecia da salvação, da transformação de vida, tanto quanto o próprio povo de Judá, que estava distante do Senhor. E Deus, na sua infinita misericórdia, responde à oração de Abacuque. E responde de uma forma que traz a ele uma reação um tanto quanto surpreendente, né? Deus, como foi que Deus respondeu? Olha só o verso 5, ele diz: olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. O que Deus quis dizer com isso? Deus ele quis mostrar para Abacuque dizendo: olha, eu vou utilizar os meus métodos para responder a esses questionamentos. A toda essa situação que o povo de Judá está vivendo, eu haverei de usar os meus instrumentos, as minhas ferramentas, a minha estratégia, o meu método de disciplina para corrigir o meu povo. E quando eu mostrar para você quais são os meus métodos, quando eu explicar para você qual é a maneira que eu vou utilizar para corrigir o povo de Judá, respondendo a esse seu questionamento, olhe, pasmem. Ele vai dizer: pasmem, fiquem atônitos, vocês não acreditarão naquilo que eu vou fazer. Ainda que contem a vocês, vocês não acreditarão. Vocês precisarão ver com seus próprios olhos para acreditar. E o que Deus haveria de fazer com o povo de Judá? Usaria a nação mais temível que existia naquela época, os babilônicos, a nação dos caldeus, um exército terrível. Olha, verso 6, ele diz: estou trazendo os babilônios, nação o quê? Bondosa? Cruel, feroz, impetuosa. Você pode pegar um pouquinho de água para mim, irmã, por favor? Impetuosa, que marcha pela extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. E aqui Deus traz uma descrição minuciosa das características do exército babilônico. Nabucodonosor seria o rei da Babilônia, o imperador que estaria à frente deste exército impetuoso, cruel, bárbaro, que haveria de invadir a nação de Judá, queimando os portões, destruindo os muros da cidade, pondo fogo nas casas, levando as famílias escravizadas, cativas. Esse povo haveria de sofrer muito nas mãos dos babilônios. O templo seria saqueado, incendiado, destruído. Os utensílios do templo seriam levados para a Babilônia. Os jovens, os nobres, né? Os profetas, todos. Muito obrigado, minha irmã. Todos haveriam de ser levados para longe da sua terra natal. Dá para imaginar uma coisa dessa? Você está em Três Pontas, de repente, ouve a sirene estourar, né? Soando bem alto, um exército inimigo está invadindo, entrando nas casas, pegando as pessoas, prendendo e amarrando elas, jogando dentro dos caminhões, prendendo todo mundo, incendiando as casas, pondo fogo em tudo, destruindo toda a cidade.
uma destruição completa. Uma destruição completa. Um povo desesperado. E eles, diante dessa situação toda, aprenderiam a duras penas que a escolha que fizeram de abandonar o Senhor e se envolver com os pecados de idolatria, perversidade, corrupção, maldade, trariam essas consequências sobre eles. E a disciplina de Deus, a vara da disciplina, iria arder sobre os seus lombos, porque Deus haveria de julgar o seu próprio povo. E diante dessa resposta, diante dessa surpreendente resposta que Deus traz, a primeira oração de Abacuque, nós já vimos que a primeira oração de Abacuque é uma oração tanto quanto confusa, questionadora, audaciosa, né? E aí, diante dessa primeira resposta surpreendente que Deus dá à primeira oração de Abacuque, o que Abacuque faz? Uma segunda oração. Ele ora de novo. E nós vamos ver que a segunda oração de Abacuque já é uma oração melhor do que a primeira, uma oração esclarecida, já com entendimento claro e profundo a respeito de quem Deus é e do que Ele haveria de fazer. Não. A segunda oração que Abacuque faz a Deus demonstra que se ele estava caminhando com Deus aqui e estava confuso na primeira oração, diante da primeira resposta que Deus dá à sua oração, ele desce um nível ainda na relação dele com Deus. Ele desce um nível abaixo e vai caminhando com Deus um caminho de perplexidade. Ele fica perplexo. Aí que ele fica mais confuso e perplexo. Ele fala: Senhor, mas se eu já achava que o Senhor, parado, inerte, sem fazer absolutamente nada, já era culpado por isso, por todo o povo que está vivendo essa situação, agora com uma resposta dessa que o Senhor me dá, aí que a situação piora. Ou seja, esse não é o ideal de Deus que eu tenho, não é o retrato, o Deus que eu imagino que o Senhor seja, o ideal da maneira como o Senhor Deus age no meio do seu povo. Eu esperava que o Senhor fizesse uma outra coisa, ou tomasse uma outra providência, mas essa? Vamos ver o conteúdo dessa segunda oração. Vamos lá, capítulo 1, verso 12, nós vamos até o capítulo 2, verso 1. O que Abacuque ora a Deus? Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse o castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que fica calado, enquanto os ímpios devoram aqueles que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta de iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. E aí ele termina a sua oração no capítulo 2, verso 1, com uma atitude um tanto quanto arrogante, porque é isso que o texto vai nos mostrar. Ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Me responda uma coisa: quem sobe ao posto da sentinela e toma posição sobre a muralha, ele está numa posição de ataque ou de defesa?
Hum? Quem fica na sentinela, no posto da sentinela, ali no alto da muralha, observando, ele está numa posição de ataque ou de defesa? Defesa. De defesa. Então o que ele está dizendo? Eu vou ficar aqui no meu posto. Vamos lá. A posição da sentinela é uma posição baixa ou alta? Alta. Né? Torre da sentinela, no alto da muralha. Então os irmãos acham que Abacuque, quando ele diz isso para Deus, quando ele coloca diante de Deus essa queixa, e no final ele fala: vou subir no alto da minha torre, no alto da minha muralha, e vou ficar lá no meu posto de sentinela, aguardando para ver o que o Senhor tem para me dizer. Ele está sendo humilde ou ele está sendo arrogante? Veja só. Sabe qual é a grande ideia do livro de Abacuque? O caminho da arrogância para a exultação passa pela adequação do nosso coração à palavra de Deus. Abacuque, do princípio deste livro, ele caminhava com Deus, tinha uma concepção equivocada a respeito de quem Deus é, ou da maneira como Deus deveria agir. Ele tem a resposta a seus questionamentos confusos, e diante dessa resposta de Deus, da maneira como Deus ele age, ou ele vai agir, surpreende a todos, principalmente ao profeta, porque há um aparente choque com a resposta de Deus, né? A primeira oração. Quando Deus responde a primeira oração, é como se entrasse em choque com a concepção que Abacuque tinha a respeito de Deus. Olha, na minha cabeça o Senhor deveria agir de outra forma, mas o Senhor está me respondendo que vai agir desse jeito? Nós, com todos os nossos pecados, o Senhor vai usar uma nação ainda mais pecadora do que nós para nos punir, para nos julgar. Nós que somos ainda mais justos, com todos os nossos pecados, somos mais justos do que eles. E o Senhor vai usar essa nação ímpia e pecadora para nos punir, para nos castigar. É isso mesmo que o Senhor está querendo fazer? O Senhor tem certeza de que o Senhor quer fazer isso mesmo? O Senhor não quer pensar duas vezes ou repensar na sua maneira de agir? Né? Irmãos, quando nós observamos a postura do coração de Abacuque, nós percebemos que essa postura reflete muito os nossos próprios corações e o coração de milhares de pessoas. Existem muitas pessoas que se achegam à presença de Deus tendo uma concepção equivocada a respeito do que Deus faz, da maneira como Deus deveria agir. Existem muitas situações complexas que envolvem a nossa vida, a nossa história, que nós muitas vezes somos levados a chegar diante de Deus e questioná-lo. Deus, por que o Senhor permite que determinadas coisas aconteçam na minha vida assim? Eu não sou uma pessoa justa, uma pessoa que vai à igreja, uma pessoa que busca a Deus, que ora, que serve ao Senhor. Por que eu tenho sofrido tanto assim? Como Asaf, né, no Salmo 73. Olha, eu vejo o ímpio lá fora que não teme ao Senhor, que vive na perversidade, e eu vejo ele prosperando, vejo a vida dele dando tudo certo, e eu que estou aqui na sua presença, servindo ao Senhor, está dando tudo errado na minha vida, só problemas, só dificuldades. Tem alguma coisa errada, Senhor? Tem não. E nós muitas vezes nos colocamos na nossa torre de sentinela, na nossa muralha, no posto mais alto, aguardando para ver que resposta Deus tem, que explicação que Deus vai dar em relação a tudo isso. O nosso coração, irmãos, é um coração, como o profeta Jeremias diz no capítulo 17 do seu livro, ele diz: o coração é enganoso, desesperadamente corrupto, sua enfermidade é incurável. Quem conhecerá esse coração? Quem é capaz de sondar o coração do homem e conhecê-lo profundamente? A verdade, irmãos, é que todos nós somos pecadores e há uma tendência, uma inclinação natural do nosso coração de endurecer-se e de não ter uma compreensão clara a respeito de Deus. Esse texto especificamente, ele vai trazer uma questão contraditória para nós. Porque quando nós lemos no início aqui da sessão, versos 12 e 13, a parte A do verso 13,
nós vamos ver que Abacuque, ele tem até uma ideia correta a respeito de quem Deus é. Ele demonstra uma boa teologia. Ele consegue ter uma ideia clara, um entendimento claro de quem Deus é. No entanto, o problema aqui está na aplicação da sua teologia. Ou seja, a sua concepção da maneira como Deus ele deve agir está totalmente equivocada. Talvez nós até tenhamos uma ideia clara, baseada no conhecimento das Escrituras, de quem Deus é. Qual é a teologia boa, ou a concepção, o entendimento correto que Abacuque tinha a respeito de Deus? Veja só o verso 12 e 13, parte A. Ele diz: Senhor, Tu não és desde a eternidade? Está correto ou está errado? Está correto? Deus é um Deus que é desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Olha isso. Está correto. Ele tem um entendimento claro de quem Deus é. Ele prossegue: Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não podem ver o mal. Está certo ou está errado? Está certo. Abacuque, ele tem um entendimento correto, claro, a respeito de quem Deus é, em certa medida. Mas onde está o problema? Está na aplicação desse conhecimento. Ou seja, uma teologia boa, um entendimento claro e correto de quem Deus é, mas com uma má aplicação dela, ou seja, uma concepção equivocada da maneira como Deus deve agir. E o que tudo isso revela? Revela para nós o estado mau do coração. A boa teologia com a má aplicação revela o estado mau do coração. No final, nós vamos ver, capítulo 2, verso 1, qual é o estado mau do coração de Abacuque? Um coração arrogante, orgulhoso, altivo, soberbo, não é? Esse é o estado mau do coração de Abacuque. Embora ele tenha um entendimento correto de quem Deus é, sua concepção equivocada da maneira como Deus deveria agir estava totalmente fora, totalmente alienada. Embora ele tivesse uma boa teologia, nos versos 12 e 13, parte A, veja só a má aplicação dessa boa teologia. Versos 13, parte B, até o 17. Ele diz: Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que ele? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta das suas iguarias, mas continuará esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Irmãos, isso aqui é o que nós muitas vezes encontramos em pessoas que sabe o que eles fazem? Eles dizem assim, pegam a Bíblia, extraem alguns versículos, alguns textos que falam a respeito do amor, da bondade, da misericórdia, extraem esses textos do contexto em que eles pertencem na Bíblia, e o que eles fazem com esses textos fora de contexto? Usam convenientemente para responder aos seus dilemas. É isso que muitas pessoas fazem. Trazem consigo muitos dilemas, situações de grandes problemas, de dificuldades, que muitas vezes eles mesmos se colocaram nessas situações. Por decisões erradas, equivocadas deles, acabaram entrando em determinadas situações difíceis. E aí o que eles fazem? Usam a boa teologia com uma má aplicação dela. Extraem esses textos, né? Então, nós muitas vezes encontramos pessoas que ao longo da vida tomam decisões erradas, cometem pecados, que trazem consequências terríveis, danosas sobre elas. Só que o que acontece? Elas não aceitam as consequências.
Elas não querem se submeter às consequências dos seus próprios erros. E o que elas fazem? Elas querem simplesmente virar a página. Elas não querem colher as consequências, o fruto daquilo que plantaram. E aí o que elas fazem? Vão até a Bíblia, selecionam meia dúzia de textos, isolam eles do seu contexto e buscam, convenientemente, respaldar seus dilemas. Isso é fazer da boa teologia uma má aplicação. É o que Abacuque está fazendo. Abacuque vê esse cenário de destruição, de completa perversidade, e na cabeça de Abacuque ele tem um ideal a respeito de Deus. Olha, na minha concepção, Deus deveria agir assim, assim, assim. Mas o que eu estou percebendo é que Deus está parado, não vai fazer nada. E aí ele traz um primeiro questionamento. Deus responde misericordiosamente, responde a sua oração dizendo: eu vou agir, mas eu vou agir sob os meus termos, a meu jeito e o meu tempo, do meu jeito e do meu tempo. E eu vou agir assim, assim, assim. Isso quebra as pernas, em outras palavras, né? Quebra as pernas do profeta. O profeta fica louco. Ele fala assim: não, mas espera aí, não é assim que eu imaginava que o Senhor pudesse agir, fizer. Eu acho que seria melhor se o Senhor fizesse assim, assim, assim. E nós procuramos muitas vezes fazer o que com Deus? Colocar Deus dentro de uma caixinha, né? E moldar Ele, fazer dele uma espécie de gênio da lâmpada, né? Onde a gente vai lá, esfrega a lâmpada, Deus aparece, você tem 3 desejos, e aí você faz os seus pedidos a Deus, e Deus responde do jeito que você quer. Reduzimos Deus a uma espécie de gênio da lâmpada. E Deus não é assim, irmãos. Deus é um Deus soberano. Como o Salmo 113, que a irmã Wanda trouxe para nós aqui, Deus é o Deus soberano que está sobre todas as nações. Ele governa tudo. Tudo está sujeito ao poder das suas mãos. Ele transforma todas as coisas. Ele faz tudo a seu jeito, a seu tempo. Esse é o nosso Deus. Essa boa teologia que Abacuque demonstra ter, mas com uma péssima, uma má aplicação dela, revela algo que está oculto no seu coração. Revela o estado mau da sua alma, do seu coração. Quando pessoas que não aceitam as consequências dos seus próprios erros, do seu pecado, quando muitas pessoas querem interpretar Deus a seu jeito, a sua maneira, né? Querem um Deus à la carte, né? Um Deus que venha já pronto, no jeito dele, da maneira como ele pediu, né? Tudo isso revela algo que está obscurecido aqui dentro. Revela o estado mau da nossa alma, do nosso coração. E é exatamente isso que Abacuque declara. Ele diz: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei minha posição sobre a muralha, vou subir lá no alto, no lugar mais alto, vou ficar lá na sentinela, na minha posição de defesa, né? Qual que era o papel do sentinela? Vigiar. Vigiar o quê? Se viesse um inimigo, um exército inimigo, vindo lá de fora dos muros da cidade, né? Com a intenção de atacar a cidade, o sentinela tinha que fazer o quê? Pegar o chofar dele lá, né? O trombone, e tocar lá a corneta. Era responsabilidade do sentinela avisar que uma ameaça se aproximava. Então, quando Abacuque ele diz: ficarei no meu posto de sentinela, qual é a visão que ele tem a respeito de Deus? De que Deus é um inimigo. Deus é um inimigo. Deus está jogando contra. Deus, ele é uma ameaça para nós. Por isso eu vou ficar no posto da minha sentinela. Vou ficar aqui aguardando para ver de que maneira Deus vai reagir à minha queixa. Olha só. Quantas pessoas que muitas vezes se relacionam com Deus, e quando Deus decide agir ou responder orações de uma maneira bem diferente daquela que a gente pediu, quantas pessoas muitas vezes reagem contra Deus dessa forma? Não, peraí, Deus, o Senhor não está fazendo as coisas do jeito que eu pedi, não. O Senhor não está respondendo a minha oração da maneira como eu queria. Não era assim que eu queria que o Senhor fizesse.
por que o Senhor não faz as coisas do jeito que eu peço? É assim que muitas pessoas se aproximam de Deus e querem se relacionar com Ele, não é? E aí começam a achar que Deus está jogando contra, está do lado contrário do muro, é uma ameaça. É assim que muitas pessoas mudam, invertem. Enquanto Deus está abençoando a vida delas e está dando tudo certo, Deus é maravilhoso. Mas a partir do momento que Deus decide agir de uma forma bem diferente das suas expectativas, aí o jogo muda. Peraí, esse Deus para mim não serve mais. Esse Deus está jogando contra, que é isso? Ele não está fazendo as coisas do jeito que eu quero. É assim. Abandonam a Deus e vão em busca de outros deuses e outros ídolos, outras religiões que possam oferecer a Ele um Deus mais popular, mais acessível, que se adeque melhor às suas expectativas. Não é assim que muitas pessoas fazem? E tudo isso revela o estado mal do coração. O problema está aqui dentro. A arrogância, o orgulho. Meus irmãos, é preciso se voltar para o Senhor, humildemente, e se render à sua soberania, à sua perfeita vontade. Quando nós vemos Paulo explicar isso em Romanos, né? Ele diz: não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o quê? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas é preciso que haja uma transformação, uma renovação no nosso entendimento. É preciso voltar os nossos corações para a sua palavra, para conhecermos a Deus, não somente como Ele é, mas principalmente entender que tudo o que Ele faz é uma expressão clara de quem Ele é. Nós cremos que Deus é sábio, então tudo o que Ele faz é baseado na sua sabedoria. Sabemos que Deus é soberano, tudo o que Ele faz está baseado na sua soberana vontade. Não foi o texto que nós lemos no início aqui? Jesus dizendo: não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Deus, foi o Senhor quem olhou para cada um de nós e nos escolheu. Foi Ele quem nos atraiu em direção a Ele, a sua presença. Foi Ele quem nos perdoou. Foi Ele quem nos salvou, quem nos redimiu, quem nos santificou, quem nos separou desse mundo e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E tem chamado cada um de nós com uma vocação para propagar as virtudes deste Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, precisamos reconhecer que tudo que Deus faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz é sábio, tudo que Ele faz tem um propósito. Existe mais chances de, nessa discussão como a de Abacuque e Deus, eu estar mais errado do que Deus está errado. Tem mais chance de eu estar equivocado do que Deus estar equivocado. Irmãos, já houve momentos na minha própria vida, irmãos, que em circunstâncias trágicas, na minha casa, na minha família, eu corri para dentro de um quarto, fechei a porta, fiz exatamente no modelo que Deus mandou eu fazer, entrar no quarto secreto, fechar a porta, e sabia que ali meu pai em secreto me veria. Dobrei o meu joelho, clamei a Deus, irmãos, como nunca antes eu havia clamado, pedindo a Deus que respondesse essa minha súplica, essa minha oração. Na ocasião foi um irmão meu que veio a falecer, né? E quando eu recebi a notícia que esse meu irmão havia se afogado na praia, jovem, 34 anos, recém-casado, 2 meses de casado, com uma filha. Aliás, tinha 2 anos de casado e uma filha de 2 meses. Quando chega a notícia, no 25 de dezembro, irmãos, feriado, chega a notícia que meu irmão havia se afogado. Eu entrei para dentro do quarto, fechei a porta, dobrei o meu joelho no chão, mas eu clamava a Deus com uma intensidade, com uma força, como nunca antes na minha vida eu tinha orado, pedindo a Deus que salvasse a vida dele. Mas Deus não respondeu a minha oração, irmãos. Deus não fez do jeito que eu queria. E eu aprendi que eu precisava confiar na sabedoria de Deus, nos desígnios de Deus, nos propósitos eternos do Senhor, de que Ele é Deus, independente do que aconteça nessa vida, nesse plano terreno,
Não importa o que aconteça na sua história, na sua vida, por mais terrível que pareça aos seus olhos, nunca duvide do Senhor, dos seus métodos. Nunca deixe de confiar nos propósitos eternos de Deus. Porque a nossa vida terrena, ela é passageira, ela é temporal. O sofrimento, a dor, as dificuldades, os problemas, daqui 100, 200 anos, tudo isso não vai significar absolutamente nada. Mas os valores de Deus são valores eternos. Os propósitos de Deus são propósitos eternos. Duram para todo sempre. Então nós aprendemos o quê? A nos curvar, a nos dobrar e a reconhecer que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe exatamente a maneira como deve agir, no momento exato. Com Deus não existe essa história de que antes tarde do que nunca, ou já veio atrasado, mas ainda bem que veio. Não, Deus faz as coisas no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. E quanto a nós, devemos aprender a descansar. O que vai acontecer a partir daqui em diante? Deus vai responder essa segunda oração de Abacuque. E Ele vai nos mostrar que o justo, enquanto o arrogante, a sua alma está inchada, o que acontece com o justo? O justo viverá pela fé. E isso nós vamos meditar na semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir. Amém? Por ora vamos agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de reconhecer os nossos pecados, né? Se nós temos a oportunidade, irmãos, de ouvir uma palavra como essa, de reconhecer que de fato, muitas vezes nós pecamos, falhamos contra o Senhor, muitas vezes o questionamos e o interpretamos em face dos problemas, né? É assim que muitas vezes nós fazemos com Deus. Se nós estamos entendendo isso, essa mensagem, e ponderando isso em nossos corações, isso significa que o Espírito Santo habita dentro de nós e Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos molda, quem nos quebra, como vaso nas mãos do oleiro. Ele nos transforma e nos faz de novo a maneira de Deus, para a glória dEle. Amém? Então vamos orar nesse momento e vamos pedir a Deus que possa mesmo nos abençoar. Irmão Lelis, esteja fazendo essa oração por nós.